Muito bem, salve, salve, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o professor Léo Braga e este é o Trampolim, o seu podcast sobre o mundo do trabalho. Essa é uma produção da área de gestão de negócios e da Rádio 021, aqui do Centro Universitário IBMR, da Ânima Educação, no Rio de Janeiro. Sim, estamos começando a segunda temporada do Trampolim hoje, pessoal. Nessa temporada teremos duas séries especiais: internacionalidade e egressos no mundo do trabalho. Então, fiquem de olho, vem muita coisa interessante por aí, desde relatos de experiência sobre quem foi para o exterior passar um tempinho, até conquistas, desafios, oportunidades sobre os nossos ex-alunos que estão no mercado de trabalho. Então, tem muita coisa bacana. Fica de olho aí. E claro, para ficar de olho, não esquece de seguir o podcast lá no Spotify, Trampolim. Também não esquece de se inscrever no canal do Trampolim no YouTube, tá bom? Isso vai ser muito importante para a gente poder divulgar, poder democratizar ainda mais essas falas dos nossos episódios agora nessa segunda temporada do Trampolim. Bem, hoje eu converso com Paulo Watanabe, com Henrique Magalhães, sobre o tema de internacionalidade. Paulo Watanabe é gerente de internacionalização e Henrique Magalhães é seu assessor aqui na Ânima Educação para cuidar desse tema. Paulo, Henrique, como vão vocês? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Olá, Léo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Tudo bom, Léo? Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Muito bem, vamos em frente. Uma dupla dinâmica, uma dupla de peso aqui. Eu tenho uma primeira consideração, eu gostaria que vocês pudessem dedicar aí alguns minutinhos para falar sobre isso, sobre os principais requisitos acadêmicos e burocráticos que um estudante brasileiro precisa cumprir para participar de um programa de intercâmbio no exterior. Aqui pelo IO, pelo International Office da Ânima Educação, e também levando em conta, claro, o papel da legislação brasileira sobre isso. Se vocês puderem rapidamente resumir o que eu preciso para me candidatar e de documentação, o que importa? Bom, Léo, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque muitos alunos eles procuram a gente perguntando sobre intercâmbio e não sabem nem por onde começar, né? Então, o que eles precisam reunir para conseguir fazer o intercâmbio acadêmico, né? Em primeiro lugar, eles precisam ter muita vontade de ter essa vivência no exterior. Parece ser muito óbvio isso que eu estou falando, mas a gente tem vários exemplos de alunos que procuram a gente, mas chega no momento de tomar a decisão para ir para fora, eles desistem. E desistem por diversos motivos, né? Principalmente insegurança. Insegurança que eu digo de sair do país e ir para outro lugar que não conhece, e outras culturas, com outros idiomas. Então, o preparo ele é muito importante, né? E quando eu falo do preparo, a primeira coisa, o aluno ele tem que entender, tem que saber escolher para onde ele vai. Tá? Ele não tem que ter em consideração, não deve levar em consideração onde a maioria das pessoas vai, o que é legal de fazer, o que é legal de conhecer, Estados Unidos, Europa, não. Ele tem que ver principalmente o que ele vai tirar de aprendizado desse período de intercâmbio, né? Principalmente quando a gente leva em consideração a cultura, o idioma e também o estudo que ele vai fazer lá. Quando a gente fala do intercâmbio universitário, né, a gente costuma utilizar a palavra mobilidade estudantil, que é a forma que é quando um estudante brasileiro vinculado a uma instituição de ensino, ele vai para o exterior para cumprir pelo menos um semestre ou um ano acadêmico completo, né? Nesse momento, o que ele vai fazer lá? Ele vai fazer disciplinas, ele vai cursar disciplinas que, assim que ele retorna, ele vai validar como se fossem as unidades curriculares que ele teria que fazer aqui. Então, em primeiro momento, aqui, quando a gente fala do ecossistema Ânima, os alunos que estão matriculados no IBMR ou em qualquer outra instituição da Ânima, eles não perdem o semestre, eles não deixam de se formar com os colegas do ano de ingresso, né? Por quê? Porque assim que ele retorna, ele valida tudo que ele fez. Então, tudo que ele estudou lá fora, ele vai validar como se ele estivesse estudando aqui. Então, isso vai para o currículo, para o histórico escolar dele, vai para o currículo dele, ele consegue acompanhar a turma dele. Só que como que ele vai encontrar essa instituição? Primeiro, a pesquisa. Nós temos diversos parceiros, nós abrimos editais, nós temos nossos pontos focais na instituição, em todas as instituições que podem tirar essas dúvidas. E é claro que o que ele vai cursar lá fora é sempre em comum acordo com o coordenador acadêmico dele. Tá? Então, ou seja, o aluno de Relações Internacionais, obviamente, ele não vai poder cursar anestesia em pequenos animais em outra universidade lá fora.
tá? Tem que fazer sentido com o currículo dele, com a graduação dele, para que ele consiga validar esses créditos, validar essas disciplinas que ele fez no exterior, como se fossem unidades curriculares do nosso currículo aqui, do E2A da Ânima. Tá? Então, ele precisa estar matriculado, obviamente. Né? Nós consideramos que o aluno ele atinge uma maturidade acadêmica a partir do segundo semestre do curso, tá? Porque como o objetivo é estudar lá fora. Então, no primeiro semestre, no primeiro ano, o aluno ele está se habituando, está conhecendo a instituição. Então, a gente fala que ele fica pelo menos um ano para conhecer a instituição, conhecer o curso e saber as possibilidades que ele tem no exterior. Né? E é claro, né, uma coisa que nós não podemos esquecer, que é muito importante, nós temos as parcerias, nós temos nossos contatos lá fora, o aluno consegue toda a documentação, mas ele também tem que prestar atenção, tem que lembrar que em alguns países ele precisa do visto de estudante. Tá? E aí começam os problemas do aluno. Por quê? Porque o consulado ele tem prazo próprio. Tá? Então não adianta a gente, enquanto instituição, ir lá no consulado e falar, olha, meu aluno vai em outubro estudar fora, ele precisa do visto 20 dias antes. Não adianta a gente falar isso. O aluno ele tem que prestar atenção qual que é o prazo de trâmite, o tempo de trâmite do visto dele, e principalmente quais são os requisitos. Então, nós sabemos que alguns países são mais rígidos nessa questão do visto, outros são mais tranquilos, mas o aluno sempre tem que ver qual que é o requisito consular para ele conseguir ter esse visto ou entrar nesse país. Tá? Então, excelente. Então, no nosso caso aqui, o aluno ele tem inúmeras possibilidades de intercâmbio. Ele pode, se ele quiser, ele pode, durante as férias, fazer um curso de idiomas. Né? Se é um aluno que já está no mercado de trabalho, está estagiando, está trabalhando e não pode pedir demissão, não pode parar de trabalhar, ele pode fazer nas férias. Ou faz um curso temático, vamos dizer assim, que é um curso técnico da área dele, que algumas instituições oferecem, como curso de verão, curso de inverno. Tá? Ou ele vai fazer um idioma, né? Vai estudar um idioma de forma imersiva, né? Faz uma imersão em outro idioma, outra cultura, que é muito válido também. Né? E a gente percebe que a procura por esses cursos mais curtos ela é muito alta, né? Exatamente porque grande parte dos nossos alunos, graças a Deus, grande parte dos nossos alunos já estão no mercado de trabalho. Né? Isso daí é uma coisa muito boa para a gente, né? E é por isso que a gente incentiva muito que os alunos façam essas vivências técnicas mais curtas, né? Como vivências territoriais, que é o professor Henrique que cuida aqui na Ânima, né? Como cursos de idiomas curtos no exterior, porque ele consegue ganhar muito disso daí em um prazo muito mais curto. Excelente. Enfim, então, não parece óbvio, na verdade. Você começou a resposta com isso, né? Parece óbvio, mas de fato não é. Há toda uma pesquisa que se importa fazer antes para que a gente possa escolher o país, não apenas do gosto do coleguinha, né? Mas saber quais são as condições, inclusive de visto, né? Da matriz que você tem lá existente, para a gente poder fazer a validação aqui da matriz curricular. E a sua fala começou com um ponto muito interessante. Oi, Henrique. Desculpa te Claro, interromper, diga. Léo, mas vale um adendo no que o Paulo falou em questão da fluência no idioma, dependendo de onde você for, tem uma cobrança X ou Y, tá? Tem uma prova que é solicitada, você pode ter que ter uma avaliação pelo IELTS ou pelo TOEFL ou por outra instituição. Isso pode ser cobrado. E nessa questão do visto que o Paulo citou, isso depende do modo que você pretende fazer essa vivência internacional. Se você quer fazer uma mobilidade internacional, normalmente é um tempo maior, requer um visto de estudante, mas esses cursos que o Paulo citou, cursos de verão e de inverno, por exemplo, normalmente eles não cobram IELTS e TOEFL, e você não necessariamente precisa de um visto de estudante. Alguns deixam você fazer isso por visto de turismo. Então é menos Sim, burocrático, menos custoso. sim. Você pode ficar, geralmente são 90 dias, né? Como turista nos Exatamente, países que tem. exatamente. Então, os cursos de curta duração, 2 semanas ou um mês, tá lá. Você consegue fazer com menor Não, burocracia, né? Efetivamente. exatamente. Não, e o Henrique lembrou de uma coisa assim que é fundamental, que é o idioma. Né? É uma coisa que eu esqueci, né? O Henrique lembrou aqui. E, né, aproveitando da questão do idioma, a gente também tem que falar que a Anima ela tem parcerias com essas agências certificadoras, né, do British Ah, que Council, que é do bacana. IELTS, do TOEFL. Nós temos parcerias que, inclusive, nós iremos lançar aí um desconto legal, né, para os alunos Opa. interessados. Olha aí, E pessoal, são fiquem descontos atentos aí, hein? são descontos que valem muito a pena. Né? Então, a gente pensa, quando a gente faz as parcerias, a gente pensa desde o começo do aluno até quando ele pensa em fazer o intercâmbio, até quando ele volta. Né? Nós temos, por exemplo, parceiros que oferecem seguro viagem, passagem aérea mais barata. Então, ou seja, o aluno ele tem essa assistência aqui com a gente ou com os nossos parceiros. Excelente, excelente. E vou recuperar um pouquinho da fala inicial do Paulo e vou pedir para o Henrique entrar nessa consideração, quer dizer, sobre aquelas condições, né, as preparações para ir. Eu posso imaginar
o tipo de apoio. Então, há um apoio nosso de pesquisa, a gente ajuda o aluno nessa pesquisa, indica quais são as organizações, as instituições de ensino que a gente tem convênio internacional, por obviedade, mas me parece que há uma questão sobre outros apoios, que não apenas o nosso acadêmico aqui, mas de apoio financeiro e apoio emocional. E aí, como é que o estudante chega, né? E o que ele deve fazer, o que ele deve imaginar, por exemplo, para conseguir se adaptar? E qual é o tipo de fala que a gente tem sobre isso? O que a gente pode falar aqui para o nosso ouvinte sobre isso? Se adaptar a um ambiente que, de qualquer maneira, é uma grande novidade, que supostamente ele vai estar ali sozinho, né? Vai estar isolado da sua família, dos seus amigos, vai passar um mês, vai passar 6 meses. O que vocês podem falar sobre essa condição mais emocional, e inclusive também em termos financeiros? Porque se a gente tem uma certa maturidade acadêmica a partir do segundo ano, me parece que a gente já pode começar a planejar financeiramente, né, o custo que se tem com o intercâmbio já desde o primeiro ano. Senão também o intercâmbio não acontece, né? O intercâmbio, você também precisa ter um dinheiro para se bancar, se manter lá fora. Querem falar um pouquinho sobre isso, esse apoio financeiro e um apoio emocional? Rick, quer começar? Ok, eu vou falar algumas coisas, aí o Paulo pode continuar, que ele com certeza tem mais informações quanto a isso. Quanto ao apoio financeiro, há diversas instituições no Brasil que podem prover esse apoio financeiro para a internacionalização. Alguns estados têm programas para isso, então isso pode ser procurado, é claro, isso é uma coisa muito interessante. Se eu não estou enganado, o Maranhão tem programas que incentivam que os estudantes façam essa internacionalização e tal. Então isso pode ser procurado sim. No que compete à instituição, no caso ao International Office, nós provemos esse apoio acadêmico, né, de orientar o que requisitos o estudante tem que seguir em questão do idioma, em questão das unidades curriculares, dar essas informações. Normalmente, quando duas instituições fecham uma parceria, a gente fecha essa parceria já fazendo eu esqueci qual é o termo, Paulo, que a gente usa quando a gente tem equivalência, não é? Essa equivalência de unidades curriculares. Então, isso tudo é passado ao aluno para ele saber o que ele vai estudar, por quanto tempo, como que isso vai ser, de certo modo, compensado aqui, como que isso é bom para ele. Nós fazemos essa orientação com números também, a gente pode dizer, ó, vai custar tanto, vai ser tanto tempo, se prepare para tanto, e aí o aluno vai ter que se preparar isso durante o tempo. Não é um programa para a maioria dos brasileiros, não é um programa que se decide a curto prazo, você não se tem que decidir hoje para embarcar amanhã, você tem que se preparar tanto da perspectiva financeira quanto da perspectiva acadêmica e principalmente o que você mencionou, Léo, que é emocional. Há essa particularidade, então alguns conseguem se adaptar fácil, outros não conseguem se adaptar. Falando da minha experiência pessoal, eu tenho amigos que foram para intercâmbios nos Estados Unidos e não conseguiram ficar mais do que uma semana devido à Ah, diferença cultural. Então, essa viver em outro idioma, viver em outra cultura, alguns conseguem lidar facilmente, outros não. Então, tem que ter essa preparação. Como é de cada caso um caso, a gente claramente pode dar esse aconselhamento, não é mesmo? Exatamente. Olha, diga, oi, diga, Léo, Paulo. pode ficar à vontade. Vou aproveitar para fazer esse ensejo aqui. Eu sei que o Paulo vai entrar na fala, e aí já queria que ele aproveitasse e desse continuidade a uma perspectiva, uma preocupação que aparece muito, né? Quer dizer, quais são assim, os medos e inseguranças? Quer dizer, parece que a questão emocional pode ser uma questão de segurança, talvez até uma questão de medo. E você pode dizer, Paulo, sobre isso, e como é que a gente pode imaginar, como é que o candidato pode imaginar que ele seja capaz de superar determinados medos e inseguranças? Pode ser, inclusive, o medo da língua, né? O medo da cultura, o medo do choque cultural, afinal de contas. O que você me diz, Paulo? Sim, com certeza. Ó, Léo, uma coisa, só complementando o que o professor Henrique falou, sobre o custo, a gente está no momento em que não há uma grande vantagem em termos de dinheiro, né, de fazer intercâmbio dos Estados Unidos ou Europa por conta do euro do dólar. Porém, a gente incentiva muito que o aluno vá para a América Latina. Por quê? É mais barato, né, por conta do câmbio, é mais barato, a cultura é muito mais próxima, eles não têm exigência do espanhol, ou seja, o aluno consegue estudar, aprender espanhol lá. Nós temos inúmeras parcerias que querem receber alunos brasileiros lá, então a gente incentiva bastante que os alunos participem, né, ou vejam a América Latina como um possível Excelente. destino de intercâmbio, né? E além disso, uma coisa, Léo, que preocupa muito a gente quando a gente aprova um aluno para o intercâmbio é o preparo dele em termos psicológicos, tá? Por quê? Porque a grande maioria nunca saiu do Brasil, ou quando saiu foi com a família, foi para turismo, aquela coisa, já está tudo planejado, tudo certinho. E no intercâmbio, quando o aluno vai como estudante, muitas vezes ele vai para um lugar que ele nunca foi, né? Conhece com pessoas que ele nunca viu na vida, e Sim. isso acaba assustando ele,
tá? E ele leva esse susto antes dele ir para lá, né? Então, uma grande ansiedade pelo intercâmbio, um medo de que alguma coisa errada vai acontecer lá e que ele não vai ter o suporte, né? Mas quando ele vai com os nossos parceiros, quando ele vai com a instituição, a gente tem toda uma rede de apoio para ele, tá? Desde um preparo Excelente. psicológico, né? Então, nós temos um serviço do NAP, que é um serviço que ele é Uau. prestado aqui pela São Judas de São Paulo, para os alunos que estão indo em intercâmbio e para aqueles que estão vindo também para os estrangeiros, que a gente entende que vir ao Brasil também é uma realidade muito diferente da deles, principalmente quando a gente fala de alguns vizinhos nossos da América Latina, tá? Então a gente a gente faz esse acompanhamento antes do intercâmbio dele, tá? Então uma psicóloga da instituição conversa com ele, faz toda uma consulta com ele, não é terapia, tá? Bem, para ser Sim, muito sim. bem claro, não é terapia, é simplesmente algo direcionado para tratar essa ansiedade dele, né? E é claro, quando ele chega lá, isso faz parte, Léo, da maturidade. Tá? Ou seja, a pessoa tem que se virar. Vai chegar lá no aeroporto, tem que se virar para pegar um Uber e pegar um ônibus, ir para a universidade, ir para a moradia. Sim, Ele sim. tem que se virar, tá? Não vai ter um transfer com a plaquinha do nome dele lá, segurando, esperando ele ir, levar ele direto para o quarto dele. Não vai ter. Tá? Em alguns momentos até tem. Tá? Tem instituição que manda isso para o aluno, mas a maioria não manda. Tá? Então, isso faz parte dessa maturidade do aluno se virar. Tá? Só que, é claro, a gente nunca manda aluno para lugar que a gente não sabe como que é a segurança. Quando a gente manda, a gente sabe quem é o nosso parceiro, como que são as moradias que o aluno vai encontrar lá, qual que é o apoio que ele vai ter lá. Né? A gente orienta muito o aluno em questão de segurança. Né? Então, o aluno ele vai muito bem preparado. Só que, é claro, algumas coisas acontecem, né? Do tipo, eu não sei qual ônibus que eu pego para ir para a faculdade. Né? Tem que descobrir, né? Tem que se virar. Então, isso faz parte da vivência territorial, da vivência acadêmica, da vivência pessoal do aluno, do crescimento pessoal do aluno. Né? Sem dúvida. É, E entra nesse exercício mesmo de descoberta e de autoconhecimento, inclusive, né? exatamente. Autoconhecimento. Quer dizer, tá num ambiente que, óbvio, porque há toda uma rede de apoio, inclusive anterior, né, e durante a jornada, que não é um ambiente hostil, né? Não levaríamos, não sugeriríamos que fôssemos aí, nossos estudantes fossem para um ambiente hostil. Mas precisa se dar conta dessa capacidade de socialização, né? De pergunta, afinal de contas, o Com diálogo na certeza. língua local é fundamental, então ter um domínio importante da língua também é muito significativo para que a gente possa ter o melhor desempenho possível. Então, o que você está me dizendo, Paulo e Henrique também estão me dizendo aqui, é que a gente consegue lidar com essas ansiedades, com alguns níveis de segurança antes da viagem. Não Não, resolve, com obviamente, tudo, certeza. porque Né? estar lá no local é fundamental. Mas a gente tem um apoio para isso, né? Isso me parece fundamental, né? Me parece que dá muita segurança para cada candidato que queira fazer um intercâmbio no exterior, né? Sim, É, com certeza. E quer falar? não, tem até um ponto, fazendo um adendo no que o Paulo falou, algo que é meio que simples e ignorado às vezes, mas que a gente considera, e há diversos estudos que falam disso, nós brasileiros estamos acostumados com um clima e uma quantidade de luz do sol. Nós mandamos um estudante para poder fazer o intercâmbio na Europa, ele vai ter 8 horas de luz do sol por dia e enfrentar -10 de temperatura. Isso muda completamente o modo que ele se socializa, o modo que ele se comporta, o que ele vai fazer. Sim, Então, o estudante tem que sim. saber que ele vai enfrentar isso. Ele não pode chegar lá achando que ele vai andar de bermuda e camisa, que nem sendo no inverno do Rio de Janeiro, no inverno, por exemplo, na Alemanha. Não é a mesma realidade. Isso tem que ser informado, porque, infelizmente, às vezes os alunos ignoram essa parte. Eles se preocupam muito com a questão do estudo, ignoram Da acadêmica. e ignoram o desafio de estar num local diferente, sabe? Sim, mas isso Sim, daí também, né, faz parte do desenvolvimento da pessoa, né? Ela sim, tem que claro. Sim, saber que, por exemplo, se ela quiser, se ela não pensar no clima, como ela vai se vestir lá, como que ela vai para a universidade, quais são as regras de formalidade dentro de uma sala de aula, ela tem que descobrir sozinha, né? Então isso faz parte do crescimento, e acho até uma coisa boa, né? Claro, ninguém quer passar perrengue, né? Mas às vezes, né, acontece. Eu já passei, Henrique já passou, acho que todo mundo que já foi para o exterior já passou, né? E isso faz parte, né, da experiência. Né? Mas só para retomar aqui, quando a gente fala da ânima, da internacionalização, da mobilidade, o aluno ele vai para um lugar que a gente já confia, que a gente tem parceria, que nós Claro, conhecemos. sem dúvida. Né? E voltando também, Léo, para a questão financeira, a grande parte das nossas parcerias prevêem que o aluno não pague nenhum tipo de taxa ou mensalidade lá no exterior, para a Lá no universidade. exterior. Tá? Então vai ficar como se fosse uma reciprocidade, né? Porque quando o aluno deles querem vir para cá, a gente não cobra também. Né? Então o aluno Sim. só vai pagar lá moradia, alimentação, a Ele passagem continua aérea, pagando aqui a claro. mensalidade, Né? né?
Ele continua pagando a mensalidade dele aqui para manter o vínculo, né? Mas não paga nada lá, isso. Então, aí que tá, Léo. Aí nós temos aí um grande diferencial que poucos sabem aqui da internacionalização. Opa, então vamos saber agora. Quando o aluno ele vai fazer um intercâmbio para o exterior, ele não paga mensalidade aqui na instituição da Ânima. Tá? Como é que ele mantém o vínculo com a organização? Não, ele mantém um vínculo com a gente, só que nós isentamos ele da mensalidade. Porque nós entendemos que esse valor que ele paga da mensalidade, ele pode reverter para acomodação, para alimentação, para lazer. Tá? A gente fala de estudo, mas também tem que conhecer, tem que ter a vivência cultural também. Né? Então, olha, a gente tem essa ainda política. Bem que tocamos nesse ponto, Watanabe, incrível. Então, senhores, fiquem atentos aí, se candidatem rapidamente às próximas vagas de intercâmbio. Para fechar, Paulo e Henrique, de 1 a 10, quanto vocês indicam os alunos a fazerem intercâmbio? 11? 12? 12. Senhores, não percam a chance. Queridos, estão ouvindo a gente aqui, estão ouvindo a gente aqui no YouTube. Não percam a chance. É um processo, acima de tudo, não apenas acadêmico, mas acima de tudo de autoconhecimento, de oportunidade de conhecer gente diferente, comidas diferentes, hábitos diferentes e se tornar um profissional aqui mais ajustado, mais adequado, também melhor para aqueles que a gente vai servir no nosso cotidiano laboral ao longo da nossa vida. Paulo, muitíssimo obrigado. Henrique, muitíssimo obrigado. Se vocês quiserem fazer algum comentário final, agradeço muito e fico muito feliz de ter podido contar com vocês aqui. Eu queria agradecer, Léo, a esse convite. Eu acho que falar sobre intercâmbios, mobilidade é algo que chama muita atenção dos alunos. Os alunos eles querem saber mais sobre isso daí, eles se interessam por isso. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo levar informação, levar conhecimento para todo mundo. Eu te agradeço demais por essa oportunidade. Obrigado, Paulo. Agradecer o convite, professor Léo. É sempre um privilégio estar na presença do professor Paulo. E convidar os alunos a ficarem atentos às informações da internacionalização, né? Acessar lá, ficar atento às informações dos nossos editais, nossos convites às vivências territoriais, às chamadas de intercâmbio, aos cursos e os projetos de extensão internacional, para que eles participem. A Ânima, pessoal, a Ânima faz um trabalho incrível de internacionalidade, mas depende de você também se movimentar. Clica, vai lá no site, busca os canais, eu também estou à disposição para poder se valer disso ao longo da sua jornada acadêmica. Senhores, muito obrigado, um abraço grande para vocês. Pessoal, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.